Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, o Corinthians fechou a contratação de mais reforços, isso mesmo. O Corinthians acertou a contratação do goleiro João Ricardo, que era do Fortaleza, vem para ser o substituto reserva aí, né, de imediato do Hugo Souza. Também o Corinthians contratou Matheus Pereira, Tomás Pochettino tá chegando também do Fortaleza. Comente o que você acha dessas contratações. Tem também o Alisson, já tava esquecendo. Você aprova a chegada desses jogadores? Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Então vamos dar uma passadinha no CT de Itaquera? Vamos trazer a Denise e Thomas Bastos, nosso telão. Boa tarde pra você, Dedê. Quem já chegou no timão e quem ainda pode chegar? Tudo bem, Jô? Boa tarde para você, para todos que acompanham o Globo Esporte. Vou começar com quem ainda pode chegar e é, inclusive, jogador do São Paulo, que é o Alisson, meio-campista. Sabe aquela história, né? Quando todo mundo quer, não tem briga. É exatamente isso que está acontecendo nessa negociação, né? O Dorival pediu o jogador, que inclusive o Dorival é responsável, né, por tirar ele ali do ataque, trazer mais para o meio de campo como um jogador mais defensivo. Trabalhou com ele em 2023, também na Copa do Brasil, quando o São Paulo ganhou. O Alisson já falou que topa vir para o Corinthians, quer vir para o Corinthians, e o São Paulo, portanto, apresentou uma proposta para essa negociação acontecer. Então, eles estão negociando. Mais para frente, o Alisson deve vir para o Corinthians ajudar a integrar, né, essa equipe de 2026, que, como você disse, está se movimentando. A gente sabe que o Corinthians fechou também com o João Ricardo, que é um goleiro experiente, 37 anos, ele que estava no Fortaleza, também trabalhou com o técnico Dorival Júnior no Ceará, na verdade, e ele tem 37 anos e vem para revezar aí com o Hugo Souza, que é o jogador titular dessa posição no gol, mas eles querem um jogador mais experiente, por isso João Ricardo vem, mas ele só vem em março, porque operou o ombro em outubro, está se recuperando e assim que estiver 100% se apresenta aqui no Corinthians. Matheus Pereira, também jogador do Fortaleza, vem como empréstimo, por enquanto até dezembro desse ano, com opção de compra no final. Ele que já está no bid, já treinou com a equipe e pode jogar amanhã contra o São Paulo, num time que deve ter mais titulares, viu, Joana? Pois é, importante é trazer gente, mas é importante também manter quem é importante, né, no elenco. Eu estou falando de jovens talentos, como é o caso do Breno Bidon. Outro Corinthians que vem de derrota, mas vem de títulos na temporada passada. Então, vamos falar do majestoso desse domingo. Afinal de contas, a minha amiga Tati Tavares chega com as novidades do Timão. Fala aí, Tati. Depois da primeira derrota na temporada para o Bragantino por 3-0 fora de casa, o Corinthians voltou a treinar no CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira. Aquele regenerativo para os jogadores que começaram jogando e o restante do elenco foi para o campo. Ranieri e Memphis Depay devem ficar fora do majestoso, que acontece domingo em Itaquera. A equipe está se preparando para esse clássico, né? O primeiro do Corinthians nessa temporada. O Ranieri, ele continua sentindo dores no tornozelo, enquanto o holandês está tratando um edema no joelho, já voltou a treinar com bola no campo, mas ainda está tendo uma cautela aí para não agravar a situação. O meia Rodrigo Garro, ele fez cirurgia no punho, só deve retornar para a Supercopa do Brasil diante do Flamengo. Ele está sendo preparado para voltar na Supercopa e voltou a treinar com bola nesta sexta-feira no CT. Agora, esse confronto com o São Paulo, ele chega no momento de negociação entre os clubes fora de campo. O Corinthians tem desejo de contratar o volante Alisson. O jogador ficou fora da lista de relacionados contra o São Bernardo na quinta-feira no Morumbi e vai ficar fora também da lista do clássico de jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. Eu acho que nós temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias, elas se conversam. Jogadores que interessam ao São Paulo ou que sejam do Corinthians, ou o Corinthians se interessando por jogadores que sejam do São Paulo, as conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. O que tem incomodado a comissão técnica do Dorival Júnior é o sumiço de José Martínez. Ele não se reapresentou em 2026, segue na Venezuela resolvendo um problema de burocracia com o passaporte. A emissão de um novo documento deve acontecer só na próxima semana e toda essa demora está incomodando sim o técnico Dorival Júnior. Ele foi curto e grosso em falar sobre a situação do volante. O Martínez é uma incógnita, eu não sei. Até agora eu não sei, não tenho uma posição.
A novidade do dia é o anúncio do meia Matheus Pereira. Ele chega ao Corinthians por empréstimo junto ao Fortaleza, contrato até o fim do ano. Já estava treinando com o grupo, apesar do clube não ter divulgado, e fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Na parte política, o Corinthians avançou em um acordo com a Caixa Econômica Federal para trocar a gestão do fundo financeiro responsável pela dívida da Arena. Quem diria o Corinthians, hein, gente? As coisas estão melhorando. Vocês que acompanham, vocês do chat também que estão aí, vocês só falam mal do Corinthians, imprensa contra o Corinthians. Mas olha só, desde que o Stabile assumiu, as coisas vão melhorando. Marcelo Paz chegou, uma outra contratação, dando uma liberada no elenco. Então, olha, projeção, pelo menos a projeção, não sei o que vai acontecer na prática, mas a projeção para o Corinthians talvez seja tão boa quanto foi a do ano passado, com 2 títulos na temporada. Será que dá para igualar ou superar? Vamos aguardar. Vamos lá. Tem novo anúncio, novo jogador confirmado, Matheus Pereira, 28 anos, a gente já tinha falado sobre ele, né? Tá treinando desde quarta-feira no CT Joaquim Grava, inclusive já está registrado no boletim informativo diário, pode até ser relacionado. Imagino eu que esteja no banco de reservas, não como titular, mas quem sabe possa fazer a sua estreia na Neoquímica Arena nesse domingo, no clássico majestoso contra o São Paulo. Matheus Pereira, aquele que é da base do terrão, que rodou a Europa, chegou a jogar no Barcelona B, Empoli, rodou Itália, e de repente estava no Fortaleza, e o Marcelo Paz conseguiu esse empréstimo de 1 ano com opção de compra para que ele possa jogar. Eu vou dizer um negócio para vocês, esse cara tá chegando num sentido até de desconfiança. Poxa, o homônimo do Matheus Pereira do Cruzeiro, né, um grande meia do futebol brasileiro, o menos badalado, né, o Matheus Pereira menos famoso, um jogador que estava lá no Cruzeiro, no Fortaleza, não foi tão aproveitado assim, né, deu 3 assistências, fez 1 gol, não era um titular absoluto, aí tá vindo, né, como empréstimo aqui pro Corinthians e tal. Cara, eu vou dizer um negócio, esse cara vai jogar, viu? Eu acertei sobre André Carrilho. Ele não tá numa fase muito boa, teve uma lesão grave recente e tal, mas o Carrilho, quando chegou muito bem, né? Cara, eu tô desconfiado. E é muito mais uma sensação do que necessariamente uma informação, né? Não tem como a gente saber. Muitas vezes o cara troca de ares, joga bem, joga mal, o cara, às vezes, a camisa pesa, aquela coisa toda. No caso dele, o cara já sabe o que é ser Corinthians, né? Ele é surgido, nascido, criado no terrão. No terrão, entre aspas, né? Porque não é mais terrão. Foi jogador da Copinha de 2016, né? 2017 o Corinthians ganha. Eu acho que ele não estava naquele time mais. De qualquer forma, é um jogador das categorias de base. Sabe o que é o Corinthians. E vai jogar bem, tá? Não sei se ele vai ser protagonista e tal, mas o Rodrigo Garro, além do Breno Bidon, e o Breno Bidon pode sair, a gente sabe, tem um substituto. Acho que o Matheus Pereira pode fazer muito bem essa função. Outro jogador que está vindo é o João Ricardo, goleiro de 37 anos, que também estava no Fortaleza, que já passou pelo Ceará, já passou por outros tantos clubes, América Mineiro, um goleiraço, tá? Gosto muito dele. Pô, Chico, mas o Corinthians tem o Hugo Souza. Pois é, mas quando o Hugo não joga? O Hugo, se for para a Copa do Mundo, vai ter que se ausentar uns dias antes, inclusive. Eu sei, tem o Felipe Longo, eu sei, tinha o Matheus Donelli, mas o João Ricardo é aquele cara que você não precisa testar. Se o Hugo Souza se ausentar por alguma eventualidade, e ele precisou em vários momentos, seja por lesão, seja por convocação, bota o João Ricardo, tá resolvido. Tá resolvido. O João Ricardo é goleiro profissional, com experiência, com capacidade. Acho que acerta demais. O Hugo é teu titular. O Hugo Souza é ídolo do Corinthians, é um cara que vai resolver sempre. Agora, quando ele não puder jogar, o Palmeiras fez isso com o Marcelo Lomba durante muitos anos e continua fazendo. Saiu o Everton e tá lá ele. O Lomba sabe que ele não vai ser o titular do Palmeiras, mas ele sabe que quando o Palmeiras precisar, ele tá lá. E é isso que tem que acontecer. Porque quando você bota um menino, o menino ele tem uma pressão tão grande de muitas vezes ter que dar conta do recado na ausência do titular, que ele às vezes não consegue ter o mesmo nível, porque é difícil mesmo. E joga frio, e não tem tantos jogos na carreira normalmente, então é mais difícil. Um cara como esse, ele entra e ele faz como se, sabe, fosse algo corriqueiro na vida dele. João Ricardo, olha que acerto. Eu sei que é mais um jogador do Fortaleza, eu sei que muita gente vai dizer, pô, o Marcelo Paz tá criando uma filial.
cara, ele tá indo nos seus contatos, ele tá indo onde ele pode, e vamos combinar, Fortaleza não é um manancial ruim, não é uma prateleira ruim de você buscar jogadores. É um time que acabou rebaixado, mas que tem ótimos jogadores para você aproveitar por ali. E se tem um cara que tem relações com esse clube, melhor ainda, porque aí você consegue equacionar uma condição financeira favorável, que é o caso. O João Ricardo vem sem custos, o Rian tá indo para lá, o Matheus Pereira também vem nessa pegada, tá tudo certo. O Corinthians está identificando algumas questões pontuais, está olhando para o Fortaleza e está vendo, cara, no Fortaleza tem algumas situações que caberiam aqui. E pronto, você tem um cara que facilita tudo isso. Não vejo problema, não vejo crise nessa situação. Inclusive, exalto. Acho interessante que seja feito dessa maneira. Vamos projetar o jogo contra o São Paulo, já porque, assim, o Dorival montou um time quase titular, ou com o que ele tinha de melhor contra a Ponte. Deu uma bela preservada contra o Bragantino, tomou uma pancada, e agora a tendência é que ele escale de novo o que ele tem de melhor. O problema é que o que ele tem de melhor talvez não seja exatamente o melhor, porque o Ranieri, por exemplo, titular absoluto no meio-campo e uma função em que você não tem outro cara com a mesma característica. Ele ainda sente resquícios de dores. Então, ele é dúvida para o jogo. Eu acho muito difícil que ele seja escalado como titular. No caso da final da Copa do Brasil, ele também estava praticamente fora, mas aí ele jogou, porque aí a gente está falando, não foi só a final, foi a semi e o segundo jogo. A gente está falando de jogos decisivos ali, reta final, o cara vai no sacrifício, dá uma infiltrada e pronto. Não é o caso agora, não tem essa necessidade. Então, fosse uma final de campeonato, talvez o Ranieri jogasse. Como não é, mesmo sendo um clássico, eu acho que ele não começa, a menos que ele esteja 80%, 90%, e aí talvez ele jogue alguns minutos. O Memphis, cara, ainda segue de fora, ainda segue trabalhando, cuidando, né? Voltou às atividades essa semana. O Memphis está sendo trabalhado, a gente sabe, para o final do mês, quando teremos a estreia no Campeonato Brasileiro e dia 1º de fevereiro, a final da Supercopa diante do Flamengo. É o mesmo cenário e a mesma previsão para Rodrigo Garro, que retornou, trabalhou com bola, com uma proteção no seu punho esquerdo, onde ele foi submetido a uma cirurgia. Ele talvez até, repito, fosse uma final, entrasse em campo, mas não é o caso. Então o Garro está sendo preparado também para o final do ano, final do mês, especialmente para a decisão da Supercopa diante do Flamengo, 1º de fevereiro em Brasília. Então, Garro está fora, Memphis está fora, Ranieri é dúvida, e aí a gente está tentando montar esse time aqui para encarar o São Paulo no clássico majestoso. Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga Gustavo Henrique e André Ramalho, e aqui as coisas começam a se alterar. Sem o Ranieri, o Rian indo embora, o Maicon que já foi, o Carrilho muitas vezes faz a função de primeiro homem para o Dorival, o que eu não concordo, mas o Dorival acha que ele é bom nisso. Eu escalaria Charles de primeiro homem, aí uma segunda linha com André e Breno Bidon, porque aí você tem intensidade, poder de marcação e qualidade técnica. Dieguinho, Yuri e Guinegão. Esse seria o meu time do meio para frente. O Kaique pode aparecer? Pode. O Memphis não tá. O Vitinho, acho que mais para segundo tempo. O Carrilho, não acho que tem uma condição física para começar o jogo, mas pode ser que apareça também. A gente vai ter que esperar um pouco mais para tentar projetar essa escalação, mas são essas as possibilidades e talvez essa tendência que o Dorival escale contra o São Paulo. Tem uma ausência já confirmada no São Paulo, que é a do volante Alisson. O Alisson não foi relacionado contra o São Bernardo e não está relacionado diante do Corinthians. Muito por conta de uma negociação existente. O Corinthians simplesmente foi atrás do volante Alisson. Pedido de Dorival, jogador que foi muito bem com o Dorival, campeão de Copa do Brasil sendo destaque, cotado em seleção brasileira. Muitos disseram que ele se reinventou na posição, porque o Alisson jogou no meu Grêmio, eu conheço. Chegou lá como meia atacante. Renato até transformou ele num meio-campista aberto pelo lado com poder de marcação, algo que ele fazia já com o Ramiro, que também depois parou no Corinthians. Só que o Alisson ele surge como ponta no Cruzeiro. Depois meio atacante, ele vai voltando. E no São Paulo, o Dorival fixou ele como um segundo homem de meio campo. E ele foi bem demais.
Primeiro, jogador inteligente, de ótima leitura tática, de boa condução de bola, de ocupação de espaços e entendimento de pisar na área, porque muitas vezes isso não é fácil, como muita gente pensa. Então ele tem uma característica ofensiva porque ele era meio atacante. Ao mesmo tempo que ele adquiriu um poder de marcação e de preenchimento de espaços e de aquele pescocinho do volante de poder saber construir a jogada desde trás. O Alisson tem essas características. O Dorival entendeu que ele perdeu espaço no São Paulo, e perdeu mesmo. Pode ser que no Corinthians ele seja recuperado. Então, hoje, se você olhar o time do Corinthians, cara, ele seria um segundo homem tranquilamente. Você poderia jogar com Ranieri, Alisson, Bidon e Rodrigo Garro. Puta, seria um belíssimo meio-campo. A questão é, o São Paulo não vai liberar facilmente, mas cogitou já. E vários jogadores estão sendo colocados nessa moeda de troca, porque o Corinthians não vai pagar direitos. E o São Paulo, ao mesmo tempo, não vai exigir valores porque sabe que não vai receber. Então, daqui a pouco, se vem um jogador para lá, outro para cá, facilita. O problema é que os jogadores aventados inicialmente, eles são o Héctor Hernandes, o zagueiro Renato, o próprio Kaká. O São Paulo não vai querer. Ao mesmo tempo que o São Paulo pedindo o Ranieri, o Breno Bidon, também não vai levar. Jogadores titulares. Existe uma perspectiva, uma possibilidade muito boa de José Martínez. Mesmo que ele tenha sido importante contra o Vasco no último jogo, seja quase um titular, não tem previsão dele voltar da Venezuela ainda, então o clube está aguardando por isso, mas uma hora ele vai ter que voltar. O Martínez, ele é colocado assim, do tipo, ele é muito inconstante, ao mesmo tempo que faz grandes jogos, em outros ele desaparece, em outros ele não se reapresenta depois de folga. É um menino meio problema, mas ele poderia ser envolvido nessa negociação. O que vocês acham? Você, corintiano, liberaria o Martínez para receber o Alisson? Você, São Paulino, aceitaria o Martínez para liberar o Alisson? Acho que essas são as questões que se impõem e a gente vai ver na sequência o que vai acontecer. O fato é que o Alisson pode sim jogar no Corinthians para ser treinado mais uma vez para o Dorival. Pularia o muro, que não é, né? Eles não estão próximos, mas vocês entenderam a figura. Sairia de um clube para o outro, isso não é tão simples de fazer. O Jadson fez isso, do São Paulo para o Corinthians, e se deu muito bem, porque naquela época o Pato também saiu de um para o outro, e também acho que foi bem. Acho que foi uma troca muito exultante para os dois. Galera, e o Corinthians aí tá ligado no mercado da bola, hein? Finalmente, pessoal, o Corinthians está fazendo contratações decentes, anunciou o Matheus Pereira, né? E aí agora, pessoal, acertou a contratação do João Ricardo, goleirão lá do Fortaleza, ele que vem para ser o reserva imediato do Hugo Souza. O Corinthians acertou a contratação, porém espera o goleiro apenas em março. Motivo? No joelho, né? No joelho não, no ombro. E aí deve se apresentar no Corinthians só em março. Então vai dar tudo certo, né? Até porque até lá o Hugo não tem convocação, né? Apesar, tem a convocação em março e aí ele já vai estar aqui. Então, caso o Hugo for convocado, o João Ricardo fica no gol. E é um cara muito bom com os pés e também com as mãos, né? Eu lembro que quando o Corinthians enfrentava o Fortaleza, esse cara catava tudo. Então, eu acho que vai ser uma excelente contratação. Não dá para confiar em Felipe Longo, né, galera? E nem no Cauê. São bons goleiros, mas falta experiência, né? Então, o João Ricardo aí é um baita goleiro. Depois vocês verem algumas defesas dele no YouTube, vocês vão ficar impressionados com as defesas dele. Muito bom esse goleiro. E eu espero que dê tudo certo, né? O jogador aí de 37 anos de idade. Para jogador de linha é uma idade muito alta. Agora, para goleiro, cara, não tem isso. O Fábio tá com 45 anos e cata tudo. Então, para a idade de goleiro, assim, até 45 dá para ir. Porque o goleiro, querendo ou não, só tem ficar parado ali, né? Dar uma impulsão e tal. Não é igual jogador que tem que ficar correndo. Vocês podem ver, dificilmente você vê um goleiro suando, né? Porque se tiver o time dele for só pro ataque, o time correndo para atacar ele lá, só parado. Então, eu acredito que vai dar tudo certo aí, esse João Ricardo. Comenta aqui se você aprovou essa contratação e também o que você achou da contratação do Pedro Milans. Esse ainda falta ser anunciado, né? Porque tem que tirar o visto de trabalho. Já o Caio César também, logo deve ser anunciado aí. E vamos ver, né, se eles vão responder em campo ou não. Comenta aqui se você aprovou essas contratações. No mais, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.